Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. É um prazer imenso estar contigo nesta manhã para juntos fazermos menção da palavra do Eterno, a palavra que é viva e eficaz, uma palavra que produz em nós frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus nesta manhã por sua vida, por sua família. Até aqui nos ajudou o Senhor nessa segunda-feira de agosto. Que o Senhor tem nos concedido para que nós viemos desfrutar de toda a sua graça, plenitude, sabedoria, amor, compaixão, bondade. Esses são os frutos do Espírito. Gostaria aqui de compartilhar com você uma palavra que anima muito o meu coração, qual o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 4, diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Então a mensagem ela é cristocêntrica, a mensagem ela tem que partir de um princípio. Cristo é o tema da mensagem, Cristo é o tema de nossas vidas. Todas as mensagens têm que ter Cristo como um centro, porque a Bíblia vai nos dizer que é Ele quem tirou o pecado do mundo, ou é Ele quem tira o pecado do mundo. Então precisamos entender que as nossas mensagens não podem falar de A, de B, de C, não pode ser indireta, não pode ser uma mensagem apontando eu, ou fulano, ou ciclano, mas a mensagem tem que ser reta, apontando para Cristo. Cristo é o centro das atenções das mensagens, ou deveria ser. Então, em 2 Coríntios 4, vai nos revelar um pouco o ministério que Deus tem para nós, ministros, que ministramos a palavra, ou para aqueles que querem seguir a Jesus Cristo como seu Senhor, aqueles que ouviram que um dia um homem morreu, padeceu no Calvário, por alguém que não conhecia, por alguém que não sabia qual seria a sua opção de escolha, se reconhecer o sacrifício do madeiro ou não. Então, quando você olha essa mensagem de Cristo, é impossível você não ser impactado por um amor tão grande, uma graça tão grande, algo tão magnífico, que foi o que Jesus fez por nós. Então, eu preciso expressar de que forma nós precisamos nos colocarmos em posição de ministrarmos a palavra do Senhor, ou pregarmos a palavra do Senhor. Ela é aqui, ó, vertical e horizontal. Ela é digna de toda aceitação. Eu quero que você tenha ciência disso, que Cristo é digno de toda aceitação. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, porque os dias estão próximos, os dias estão findando. Aceite a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser Cristo. Não tem nada que possa garantir a sua vida eterna longe de Cristo. É Cristo quem garante a vida eterna do que aqui estão vivos. Se você tem um plano, se você tem um sonho, se você tem a intenção de um dia morar no céu, é por meio de Cristo. Cristo é o único caminho, não existe outro caminho a não ser Cristo.
Ele disse: eu sou o caminho, uma verdade e a vida. E ninguém é salvo por outro meio a não ser por Cristo, reconhecendo o que Ele fez. E quando você reconhece o que Cristo fez, significa que a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada, agora não por um pensamento medíocre, um pensamento terreno, mas agora ela vai ser mudada, vai ser forçada a ser mudada ao pensamento de Cristo, porque agora você quer que a sua vida seja semelhante a dele. Então quem teve um encontro com Cristo torna-se semelhante a Ele. As coisas do mundo já não têm mais importância, já não trazem mais prazer. As coisas carnais já não trazem mais prazer. Por quê? Agora você foi impactado por algo que é maior do que as coisas desse mundo, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo, a graça, a misericórdia, não era para mim nem você estar aqui, mas a graça e a misericórdia de Cristo tem em mim alcançado e te alcançado, alcançou a tua família, a tua casa. Você está com saúde, você está bem, você está trabalhando, é a graça de Cristo que te alcançou, e além de tudo Ele está te dando o direito de você escolher ter a vida eterna, que não era possível para nós, não era possível ao ser humano. A Bíblia diz que estavam todos desgarrados e todos estavam perdidos, mas lá em Isaías vai dizer que sobre Ele caiu a nossa culpa, sobre Ele caiu o nosso jugo, o nosso fardo, que era impossível de carregar, caiu sobre Ele. Vai dizer a palavra que sobre Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos alcançados. Outrora eu era alguém que eu estava na rua, outrora eu era alguém que eu morava na rua. Por muitos anos eu morei na rua, por muitos anos eu fui morador de rua, mas a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo me alcançou. Ele fez cair sobre mim, que os homens olhavam e achavam que não tinha mais jeito, que não era mais possível olhar para alguém como eu e encontrar a vida, mas Ele fez cair sobre mim. O sacrifício que Ele fez no madeiro me comprou, me resgatou. E por isso eu estou aqui hoje para falar para você: Cristo te ama de um ponto, de uma tal maneira, que quando você entende quem Ele é impossível a sua vida não ser transformada. Oh, aleluia, é impossível a sua vida não ser transformada. Cristo quer transformar a sua vida. Ele quer que você perca um raciocínio humano, um raciocínio lógico, porque a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então não fique preso às suas raízes, não fique preso aos pregnósticos da vida que você foi alcançando, os carrapichos que foi grudando em você, as mazelas. Se você conheceu a Cristo, Ele exige de nós que você deixe tudo para trás. Tomar uma decisão de deixar tudo para trás. A mulher do poço estava pegando aquela água quente, requentada, mas quando ela conheceu a Cristo, diz a palavra que ela deixou o seu cântaro e foi embora. A água já não importava mais, porque ela conheceu a Cristo. Quando você conhece a Cristo, a sua vida ela é moldada, ela é transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Não pelo poder do Evangelho dos homens, mas o poder do Evangelho de Cristo. Ele é transformador. Ele é transformador. Ele transforma aquilo que não era e faz ser, aquilo que não podia, agora torna a ter, aquilo que onde havia choro, onde havia lamento, onde havia sofrimento, agora vai passar a ter alegria. Que alegria? Pelo fato de ter as coisas? Não, pelo fato de eu ter encontrado o verdadeiro Cristo, aquele que tira o pecado do mundo.
aquele que traz alegria que ninguém pode nos trazer. Felicidade plena, mesmo no meio de um furacão, mesmo no meio de uma tempestade, Cristo é capaz de nos dar alegria. Então atente para isso. Saia desse vazio da sua alma, atraia Cristo. Conheça Cristo. Por meio das Escrituras, ela revela quem Cristo é. Leia, medite nas Escrituras, porque ela é viva e eficaz. Assim está escrito, irmãos: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nós quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, a quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar ações de graças para a glória de Deus. Pois isto não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia e dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, e não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício,
uma casa não feita por mãos interna nos céus, e por isso também gememos, desejando, se revestindo da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregando, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Nós acabamos de ler uma mensagem para nossa edificação nesta manhã, que está lá em 2 Coríntios 4, que ela vai falar que a nossa leve e momentânea dor produz para nós um peso eterno de glória, que pesa mais que todos eles, que vale mais que todos eles. A sua leve e momentânea dor que você está passando, não se preocupe, não questione, mas entenda que o que Deus preparou para você, querido, transcende essas dores, transcende esses momentos. Ele falou: eu vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu estejais, vós estejais também. Ele foi preparar um lugar. Lá em Apocalipse vai dizer: e nesse lugar não haverá mais dor, nem choro, nem planto, nem tristezas, nem dificuldades, nem desânimo, nem morte haverá mais lá. Desigualdade não haverá mais lá. Não haverá mais fraco, não haverá forte, não haverá preto nem branco, não haverá ódio, não haverá rancor, porque todas essas coisas são passadas. Ei, querido, a Bíblia, a palavra do Senhor nos revela um plano perfeito que Ele tem preparado para nós, para mim e para você. Ele diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Ele tem preparado para nós. Não fique preso a este mundo, as coisas desse mundo que são temporais, são passageiras, vai passar, mas permaneça naquilo que permanece para sempre. O que o olho não viu. A fé não é por vista, mas é por crer. Eu creio que Ele foi preparar um lugar melhor que esse lugar que nós conhecemos, que nós estamos presos, enraigados. Sabe, Ele foi preparar um lugar e não haverá mais nada. Diz a palavra que lá o sol não brilhará, porque a glória do Senhor vai brilhar aquele ambiente. A glória do Senhor é o suficiente para trazer a luz sobre aquele ambiente. Eu quero falar para você, a glória do Senhor é o suficiente para esclarecer todas as dúvidas da sua mente. Não perca tempo com este mundo, porque Jesus está voltando. Não perca tempo. Você olha aí fora, como é que estão as coisas. Todos os dias, quando você liga o noticiário, você vê notícias de caos, notícias de guerras, rumores. Você vê pai matando filho, filho matando pai. Você vê a falta de amor. Jesus nos advertiu quanto isso. Os discípulos perguntou a Ele: mestre, quando nós
vamos te ver? Quando que o Senhor virá? Aí ele falou, quando acontecer todas estas coisas. E se você olhar para a Bíblia, se você olhar para o teu livro de regra e prática, você vai perceber que essas coisas já estão acontecendo. E o que nós vamos fazer? O que é que a noiva do Cordeiro vai fazer? Ele te ama. Ele morreu por você. Ele não quer te perder. Não fique com teu coração preso às coisas do mundo. Deixa Deus te mostrar o caminho, te guiar, te conduzir. Eu sou uma ovelha, você é uma ovelha e Ele é o bom pastor. Ele disse que Ele deixa as 99 por uma, para ir atrás de uma ovelha. Você pode ser essa uma ovelha. Eu posso ser essa única ovelha. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Tente o teu coração, querido, nas coisas que são eternas do Senhor. Exerça o teu chamado, faça a obra, se apresente ao Pai, diga, eis-me aqui, Senhor. Sou teu filho, Ele quer falar contigo. Volte aos frutos das primeiras obras. Ele te ama com amor incondicional, ao qual o Pai não tem capacidade de amar o Filho, ao qual o Filho não tem capacidade de amar o Pai. Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, para levar uma cruz pesada durante 1 quilômetro, a via dolorosa. 1 quilômetro Jesus carregou uma cruz que pesava 120 quilos. Ele levou a cruz que era para nós carregar. Ele foi ferido. Ele foi transpassado com uma lança. Ele levou as nossas chagas, aquilo que nos separava de Deus. Ele fez cair sobre ele o pecado que era mortal. Ele falou, Pai, deixa comigo que eu vou levar. Eu vou levar aquilo que separa o homem do meu Pai. Eu compro essa dívida, eu pago essa dívida. E Ele pagou com um preço caro. Ele pagou com preço de sangue, querido. Eu quero que você abra os seus olhos, porque Satanás está tentando que você não enxergue o sacrifício da cruz, porque o sacrifício da cruz é avassalador para aqueles que conhecem. Eu não estou aqui falando de religião, mas eu estou falando de Cristo. O sacrifício de Cristo no madeiro é avassalador. Alguém sem pecado, alguém que ajudou, alguém que plantou bem, foi condenado à pior morte que já se houve na terra para um homem. E ele não hesitou, ele não pensou em cogitar, deixar. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os soldados romanos que o mataram Jesus, não foram os homens que mataram Jesus. Mas entende isso aqui, Jesus falou assim, ninguém pode tomar a minha vida, porque Ele era o Deus, Ele era o próprio Deus. Se Ele quisesse, uma comitiva de anjos chegaria ali e exterminava com todo o povo naquela região. Ninguém pode tomá-la, mas eu a próprio dou a minha vida em prol
dos meus. Ele se entregou no madeiro para que eu e você fosse alcançados por essa graça. Quem é Cristo? Cristo é aquele que se sacrificou por nós. É aquele que o inferno não pôde deter com suas propostas de imoralidade, com sua proposta de ter as coisas dessa terra. Cristo é aquele que recusou a proposta de Satanás lá no monte, no deserto. Quando Cristo estava jejuando, Satanás chegou e falou: eu te dou tudo, eu te dou todos os reinos. Ele nos ensinou com isso que o reino dele não era desse mundo. Ele não queria as coisas desse mundo. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não fique preso às coisas desse mundo, porque elas são temporais, são passageiras, vai passar. Prepare as suas vestes, lave ela no sangue do Cordeiro, se realinhe, se reconecte com Cristo por meio da oração, por meio da palavra. Que Cristo vai te mostrar o caminho, o verdadeiro caminho que leva à salvação, que leva à salvação, à vida eterna. Naquele grande dia ele diz que ele vai separar, vai haver a separação dos lobos e as ovelhas, do joio e do trigo. Talvez você está se preocupando aí com tantas coisas, sabendo esse acidente que teve agora com um avião. Nós não sabemos que hora nós vamos partir desse mundo. Se tem uma coisa que precisamos garantir, é o nosso passaporte eterno com Deus. Não fique preocupada com as coisas desse mundo, porque de repente pode acontecer uma tragédia, um acidente, e você não ter tempo para desfrutar aquilo que você lutou. Mas se você lutar pelo reino, se você lutar pelo evangelho, como nós acabamos de ler, é necessário que nós venhamos morrer para que outros venham viver. Morrer nas nossas paixões, morrer naquilo que nos prende a esse mundo. Ter uma vida transformada por meio de Cristo, para que a vida de Cristo seja revelada também à nossa vida, e que as pessoas que estão lá fora conheçam o Deus de nossas vidas. Para que as pessoas que estão lá fora conheçam o Deus que me encontrou. É necessário que eu venha morrer nas minhas paixões, nas minhas questões. Senão eu não vou ser diferente dos que estão lá fora. Eu preciso ter amor nas minhas mãos. Eu preciso ter uma mente voltada de Cristo. Compaixão, perseverança, amor, amai todos. Amai todos. Perdoar 70 vezes 7 é uma necessidade que nós precisamos ter. Não apontar, não julgar, mas sim amar, abraçar. Essa é a obra de Deus. Seja forte e corajoso. Cristo é contigo, Ele tem um chamado na sua vida, não despreze. Porque pode ser que o amanhã não faça parte mais da minha vida. O amanhã não faça mais parte da sua vida. E o que iremos dar a Ele quando chegarmos lá? E como vamos nos apresentar diante dele quando chegarmos lá, com um sentimento de não ter cumprido a missão que foi outorgada a mim e a você? Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra com toda longanimidade, com todo amor, com toda perseverança. Pregue a palavra, porque haverão dias que não suportarão uma sã doutrina, mas trocarão as palavras por fábulas. Ajuntarão para si doutores, mestres da lei, que trocarão uma sã doutrina por fábulas. Mas fábulas não levam o céu. Lá, fábulas só garante uma vida terrena. O que garante uma vida no céu é uma vida de renúncia, é uma vida
de entrega total a Cristo. Entregue a sua vida hoje a Ele, querido. Se você ainda não fez isso, faça. Entregue-se a Ele, porque Ele se entregou por você sem reservas. Por amor, Ele se entregou a você. Então se entregue a Ele hoje, entregue a sua vida para Cristo hoje. Cristo tem uma obra avassaladora para fazer na sua vida, na sua família. Ele tem alegria, Ele tem paz, não a paz que o mundo dá, mas Ele tem paz plena para você, para sua família, para sua casa. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Creia que Ele é o Senhor das nossas vidas. E assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui comunicando, compartilhando essa palavra com vocês. Espero que essa palavra venha se encaixar ao coração de cada um dos meus irmãos que ama Cristo. Ele te ama acima de tudo e deu a vida por você. Graça e paz, querido. Tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Que Deus te guarde, te proteja, a tua família, a sua casa, o seu ministério. Você que ainda não é crente, corra para Cristo, não perca tempo. A vida é um sopro, a vida passa rápido, sabe? Ele tem dado a oportunidade porque Ele não quer te perder. Ele te ama, Ele morreu por você. Entenda isso, Ele morreu por você. Não despreze esse amor, não despreze essa graça, essa misericórdia. Ele te ama acima de tudo. Graça e paz.